Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos. Denis na área, o sucesso voltou. Na aula de hoje, Photoshop. Vamos aprender a construir um folder para um restaurante japonês. Bom, como é costume, assim que abrimos o Photoshop, eu recomendo que vocês tomem posse da ferramenta Mover, coloque a caixa de ferramenta em 2 colunas e marque seleção automática. Vamos até o menu Arquivo, Novo. Bom, como nós vamos construir um folder, eu recomendo que vocês coloquem a medida aqui, em milímetros, tanto na altura quanto na largura, tá certo? A largura do nosso documento, ele vai ter 210 milímetros. Vamos usar a tecla Tab para passar para os próximos campos. E a altura vamos colocar de 300, tá bom? Caso você queira trabalhar ela em centímetros, você colocaria 21 por 30. Na resolução, 100 está ideal, não se preocupe com isso, tá certo? Porém, aqui a nossa resolução está em pixel. Olha o tamanho do arquivo, 18 megas, está muito pesado. Então vamos botar aqui pixel por polegada, vamos manter aqui 100, tá certo? Lembrando que o modo de cores RGB é ideal para visualização em monitores. No nosso caso aqui, deveríamos colocar em CMYK, que é ideal para impressão. Mas por conta de estarmos aqui apenas no monitor, eu vou manter o modo de cores em RGB, tá certo? 8 bits, fundo transparente, ok. Pronto. Eu aconselho que após fazer esse processo, o quanto antes você salve o seu projeto na pasta, de preferência onde já estão as imagens que você vai utilizar. Bom, para o nosso projeto, eu coloquei aqui nessa pasta algumas fontes que eu vou utilizar no projeto. Claro que tudo é uma questão de experimento, tá? Onde elas se encaixarem melhor, nós vamos utilizar ou não. Então, essas fontes aqui vocês podem baixar no Google, tá certo? Em qualquer um dos sites de pesquisa de fontes, NetFontes, da fonte, ou outro de sua preferência. Nós vamos instalar uma dessas fontes. Eu vou clicar duplo sobre ela e vou clicar sobre o botão instalar. Vai surgir essa caixa para a gente aguardar. Já foi. Eu vou fechar e instalar a próxima. É só clicar duplo e pedir instalação. Lembre-se que depois que você instalar essas fontes, você deve lembrar do nome das fontes, tá certo? Para que você possa utilizar no seu projeto. Então, lá na frente, quando a gente for digitar, vamos ver como é que vai ficar essas fontes no nosso projeto, se vai dar certo. Bom, após voltarmos aqui, visualizar a nova guia. Nessa caixinha eu vou marcar a opção horizontal e vou colocar aqui 100 mm, porque eu estou trabalhando em milímetros. Então, a nossa primeira linha guia já apareceu aqui. Essa parte superior eu vou utilizar para colocar o título, né? E aqui na parte de baixo eu vou utilizar essa segunda parte para colocar as informações. Então, após fazer esse processo, nós vamos construir aqui uma área para a gente fazer o topo do nosso objeto. E depois eu vou dar um corte nesse objeto, tá certo? Então, eu vou pegar aqui a ferramenta do letreiro retangular e vou criar uma área dentro dessa parte aqui, que eu já sei que é Med 100, né? Então, eu vou pegar aqui a ferramenta da latinha, letra G, vou clicar na caixa de cores e vou escolher a cor vermelho. Vocês, claro, né? Podem diferenciar, pode escolher um vermelho mais escuro, um vermelho da sua preferência, tá bom? Fique à vontade com relação a isso. Bom, vou pegar novamente a ferramenta do letreiro retangular, a seleção, e vou cancelar a seleção desse objeto utilizando Ctrl D. Bom, eu preciso que esse objeto ele seja arqueado, ele tenha um corte aqui assim. Então, eu vou trocar de ferramenta, vou pegar a ferramenta aqui do letreiro elíptico. Observe que se eu puxar aqui, ele automaticamente vai fazendo um arco para mim, tá vendo? Então, o que acontece? Eu posso, sem segurar nenhuma tecla, tá? Me basear pelas extremidades aqui da ponta, Então, esse arco está certinho. E ele já está sobre essa camada. Eu vou apertar a tecla Delete. Ele já cortou essa parte para mim do retângulo. Eu vou dar um Ctrl D para cancelar a seleção. Vou pegar novamente a ferramenta da seta. E aqui na camada 1 você pode botar o nome forma ou o que você achar melhor. Pronto. Eu não vou trabalhar mais nesse objeto aqui, tá? Então o que eu devo fazer? Travar ele.
Agora eu vou trazer a imagem para colocar nessa parte aqui. Eu vou ter em arquivo, abrir, e vou trazer a imagem que está lá naquela pasta que eu estou fazendo as minhas atividades. Aqui, Denis Aula Extra, Photoshop, pronto. A imagem que nós vamos utilizar é essa daqui, tá? Já separei ela. Bom, eu vou puxar a janela aqui para baixo e vou arrastar essa imagem aqui para cá. Pronto, aí para você ficar com água na boca, tá vendo? Vou utilizar as teclas Ctrl T e vou utilizar a tecla Shift para poder arrastar e posicionar essa imagem aqui da melhor forma possível. Pronto, já coloquei ela aqui, tá? Posso movimentar um pouco, ó. Bom, para poder me auxiliar, vou colocar mais uma linha guia, visualizar a nova guia. E vou colocar aqui na horizontal e vou botar aqui 250 mm. Ok. Ó, cheguei perto. Eu vou descer mais um pouquinho essa imagem aqui. Lembrando que eu não posso deixar de descobrir lá em cima, tá vendo? Descobrir, eu vou dar um Ctrl T e vou ajeitar ela aqui, ó, arrastando mais um pouquinho, subir. Pronto. Então vocês podem posicionar melhor a imagem aí da forma com que vocês preferirem, tá? Vou dar um Enter. E aí o que acontece? Aquele arco, ele tá aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou mudar essa imagem de posição. Eu vou arrastar ela para baixo e vou botar aqui o nome dela, né? Vou botar aqui, ó, comida, para mim saber que essa camada corresponde a essa imagem. Pronto. Como eu não vou trabalhar mais nessa imagem, eu vou bloquear ela. E essa parte aqui de baixo vai servir para colocar outros objetos que eu vou fazer agora. Então, essa parte de baixo aqui, vale ressaltar que a nossa largura aqui foi de 210. Então, eu vou lá em cima em visualizar a nova guia. E é o seguinte, eu vou trabalhar agora a vertical. Eu sei que lá embaixo foi 210 milímetros, então se eu colocar a metade, vai ser 105, tá certo? Porém, eu quero que essa parte aí de baixo seja dividida por 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, 140 milímetros. Então, nós vamos ter aqui na parte de baixo, tá vendo? A divisão. Por quê? Porque aqui eu vou colocar uma faixa e aqui eu vou colocar outra. Então, para que a gente tenha a proporção correta, eu vou fazer essa divisão. Bom, então eu vou clicar aqui em cima, vou criar uma nova camada e vou botar aqui, ó, faixa 1, para me saber que foi referente a essa faixa aqui. Então, eu vou pegar aqui novamente a ferramenta do letreiro retangular, vou criar a minha primeira faixa aqui embaixo, ó. Vou pegar a ferramenta da latinha e vou jogar a coloração aqui. Lembrando que a coloração fica a critério de vocês. Ctrl D, vou criar mais uma nova camada e vou botar o nome de faixa 2. Vou pegar a ferramenta do letreiro, vou selecionar essa área, vou pegar a ferramenta da latinha e vou trocar as cores, clicando sobre o botão que vocês estão vendo aqui na tela que faz alternar as cores. E essa parte eu vou pintar de preto, vou dar um Ctrl D, vou pegar a ferramenta seleção e vou bloquear essas novas duas camadas que eu tenho aqui. Pronto, todas as camadas estão bloqueadas, não vou mais mexer em nenhuma delas. Porém, vou trabalhar sobre elas, por isso é importante bloqueá-las. Bom, dando continuidade, já que as linhas guias já foram utilizadas aqui, eu não preciso mais delas. Então, eu vou até o menu visualizar e vou pedir para apagar as guias. Porém, eu quero identificar aqui o meio, né, desse. Então, eu vou pôr 105 mm. Muito bem, está aí a nossa linha guia que vai nos ajudar a posicionar os objetos no centro do nosso folder. Pronto, eu vou clicar com a ferramenta texto e aí nós vamos digitar o texto para o nosso restaurante. Está aqui. Muito bem. Depois que eu digitar, eu posso permanecer com a ferramenta do texto e fazer a formatação, clicando duplo sobre o texto digitado. E aqui você pode aumentar colocando um tamanho de letra que você achar melhor. Vou pegar a ferramenta seleção e movimentar aqui, ó. Lembrando que se eu der um Ctrl T, eu vou conseguir visualizar o alvo central, ó. Então eu posso posicionar o objeto no meio do folder. Pronto. Vou clicar duplo aqui na lateral para selecionar todo o texto. E aqui eu posso escolher uma das fontes, né, que eu coloquei já instalada ou qualquer uma outra de preferência, tá certo? No caso aí de vocês, podem utilizar a que vocês acharem mais interessante
ou colocar uma fonte no seu computador e fazendo a escolha por ela, tá? Vamos colocar aquela fonte lá das letras japonesas. Bom, então com o texto selecionado, nós vamos abrir aqui a caixinha da fonte, ó. Você pode pesquisar, tá? Ou você pode clicar dentro dela e colocar o nome da fonte que você quer utilizar. No nosso caso, nós vamos colocar a fonte Viking. Deixa eu só trocar aqui. Selecionar novamente. Pronto, botar a fonte Viking. Ele já foi colocado aqui, tá? A preferência de cor de letra, tudo isso você pode estar fazendo alteração sem problema algum, tá certo, gente? E agora nós vamos colocar o restante do texto e fazer a formatação, tá certo? Pronto, então Dominar iFood já está aqui. Eu vou criar uma nova caixa de texto, tá certo? Basta pegar a ferramenta aqui do texto, vou clicar na área e digitar o novo texto. Vamos colocar aqui o restaurante de comida japonesa. Eu vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho da letra, tá? Eu vou colocar uma letra Arial tá aqui. Vocês podem posicionar ela, tá? Fica à vontade com relação a isso. A posição e tudo isso, tá? Então, nós vamos colocar agora os outros textos e fazer a formatação. Uma das coisas interessantes que você pode fazer com relação à caixa do texto e tal, são textos que são subsequentes, né? Eu não preciso abrir toda vez uma caixa de texto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar que eu já tenho aqui, ó, restaurante de comida japonesa, vou dar um Ctrl J e vou usar a seta do teclado para baixo. Ele já duplicou. Eu vou clicar duplo aqui no Tzinho para selecionar o texto e já vou colocar o segundo texto, tá vendo? Botei aqui, ó, o melhor delivery de sushi de Salvador. Isso é importante porque você ganha tempo, né? Não precisa toda hora estar abrindo a caixa de texto, fazendo a formatação. Mas é claro, né? É só você selecionar o texto, caso você precise, e colocar um tamanho menor para o texto, ou fazer alguma mudança na formatação da letra e tal. Pronto, então eu vou clicar duplo aqui no melhor restaurante de comida japonesa. Vou pôr a cor branco nele, tá? Aqui também, o melhor restaurante, o melhor delivery de sushi de Salvador. Vou fazer aqui uma colocação, tá? Vou dar um Ctrl T para a gente ver aquela posição central, ó. Movimentei, tá? Pronto, tá tudo bonitinho aí, colocado. Vou descer mais um pouquinho aqui. E agora eu vou trazer a imagem para colocar aqui, como se fosse uma marca, né? Do restaurante. Arquivo em abrir. Aqui a logo, tá vendo? Tá em PNG, vocês podem perceber que o fundo tá vazado. Prontinho, ó. Ctrl T. Você pode usar o Shift para poder diminuir sem que ele perca a resolução. Ele vai ficar aqui no meio, tá vendo? Vamos diminuir mais um pouquinho. Vou dar um Enter e vou usar a seta do teclado, ó, para poder movimentar ele. Ctrl T. Vou trazer ele um pouquinho para cá para deixar ele no meio, ó. Pronto, olha como a linha guia está ajudando a gente a posicionar esse objeto. Claro que você também poderia colocar esse objeto em outro local. Se você puder, de repente, colocar ele aqui do lado. Aí fica a seu critério. Agora nós vamos colocar os textos na parte... Vamos duplicar aqui e usar a seta para baixo. Olha o texto já aqui soltinho, ó. Então aqui eu vou trabalhar com o Ctrl+, para aproximar para mim, ó. Espaço e puxa ele para cima. Então essa área aqui é onde nós vamos trabalhar agora. Eu vou clicar duplo aqui no texto, lembrando que ele é uma cópia. E agora nós vamos colocar aqui a inauguração, vai ser em setembro, né? Nessa data aqui, tá bom? Então tá aqui o nosso texto. Vamos utilizar aqui o Ctrl T para selecioná-lo. Deixar ele mais destacado aqui, tá? Informando que nós vamos ter a inauguração dele em setembro, tal. Lembrando que essa linha aqui é aquela linha guia. Então, como ela não é mais útil para a gente, vamos lá em visualizar, apagar guias, tá? Então, eu vou clicar duplo aqui no meu texto e aqui de regular eu vou colocar o bold, né? Para destacar mais ele, tá vendo? E a data aqui, ó, eu vou selecionar o dia e o mês e vou mudar a cor dele para preto. A gente está mantendo essa uniformidade das cores, tá? Entre preto, branco, vermelho, são as cores do restaurante. Mas aí, claro, fique
à vontade para você fazer as alterações que você quiser. Vamos criar uma nova camada aqui e vamos botar aqui faixa 3. Essa faixa 3 vai comportar aqui o horário de atendimento do nosso restaurante. Então, ela vai tomar essa área aqui. Se você quiser, depois você pode aumentar, você pode diminuir. Vamos pegar a latinha, pintei de preto, Ctrl D para cancelar a seleção. Prontinho, está aqui a nossa faixa e nós vamos colocar o texto dentro dela. Então, aqui mesmo eu vou duplicar o texto de inauguração, vou arrastar ele para cima e vou usar a seta para baixo, ó, como ele já vem sobre a nossa faixa, tá vendo? Então aqui nós vamos colocar as informações do horário de atendimento, mas antes, claro, vamos diminuir aqui o tamanho, eu vou botar aqui em 15, tá? Vou apagar aqui esse excesso e aqui eu vou colocar as outras informações com relação a essa parte de atendimento, horário de atendimento. Então no lugar do texto inauguração, nós vamos colocar aqui o nosso outro texto, informando aqui 12 está muito grande, vou diminuir mais ainda, vou pôr aqui tamanho 10, é o horário do delivery, pronto, tamanho 9 aqui, tá? Olha lá, horário delivery todos os dias de 16 às 23 horas, faça a sua reserva, uma vez que ele também atende presencial, tá? Bom, agora nós vamos colocar as outras informações aqui na parte inferior. Para isso você já sabe, vamos duplicar aqui a nossa última camada de texto, né? Vamos utilizar ela mesma, ó. Vamos clicar duplo aqui para selecionar ela, Ctrl V. Eu já estou colocando o texto já, né? Para que a gente tenha agilidade com relação ao conteúdo. Então tá aqui, ó. Curta nossas redes sociais, tá? No mesmo nível aqui de alinhamento com o texto de cima. Facebook e Instagram, tá aqui bonitinho, @dominaifood, ok? Bom, agora na parte inferior nós vamos colocar o endereço, vamos dar um Ctrl J novamente, vamos descer mais um pouquinho aqui, ó, clicar duplo, e aqui nós vamos colocar as informações, né? Piatã, prontinho. Então essas informações aqui já foram concluídas desse lado, tá? Se precisar diminuir ou aumentar algumas informações de texto, tamanho, fica à vontade, tá certo, gente? Agora, para a gente concluir aqui, do outro lado, nós vamos colocar as informações relacionadas à parte do delivery. Então, vamos voltar aqui no menu arquivo, abrir, e vamos abrir a imagem da garotinha aqui do telemarketing, tá? Vamos arrastar aqui para baixo, passar a imagem para a área, fechei aqui, ó, olha só como ela está grande, ó, Ctrl T, vou usar aqui o Shift Alt juntos, tá? E perceba que quando a gente usa Shift Alt juntos, eles diminuem proporcionalmente, ó, tanto a altura quanto a largura. Bom, como a imagem está preta e o fundo também está preto, a gente não consegue mais ver, mas a gente sabe que ela está aqui, ó. Vou botar até o nome aqui, ó, Tel, para saber que é ela. Bom, como é que a gente vai fazer aqui com essa imagem que está preta? Vamos clicar duplo na faixa aqui da camada do Tel e vamos em sobreposição de cor. Observe lá, ó, que ela já ficou com a cor avermelhada, tá? Então, eu vou clicar aqui e colocar a cor branco nela, tá certo? Ok, muito bem, vou posicionar ela aqui e aí eu vou colocar as informações aqui do serviço de atendimento telemarketing. Bom, então tá aqui o nosso telemarketing, a camada 1 que a gente já fez do outro lado e aqui o nome da rua. Então eu vou duplicar o número da rua aqui, arrastar ela para cima e usar a seta para o lado. Olha ele vindo aqui, ó, tá vendo? Então eu vou posicionar ele desse lado de cá, o texto já está com as letras brancas, ó. Vou clicar duplo aqui para selecioná-lo e vou colocar o texto que eu preciso aqui desse lado, ó. Então vou dar um duplo clique aqui novamente e vou botar agora o alinhamento centralizado. Peguei a ferramenta movimento, vou posicionar ele aqui. Bom, essa parte aqui do texto, confira o menu completo. Vou diminuir só mais um pouquinho aqui, vou pôr o tamanho 8 para ele. Prontinho, ó. Ctrl T, você pode movimentar ele melhor, tá?
que você utilizar apenas a ferramenta da seta. Você usa Ctrl T e utiliza a seta do teclado. Pronto. Ctrl 0 para ele atualizar a nossa folha. E aí está o nosso folder. Então vamos até o menu Arquivo. Vamos salvar o nosso projeto, tá? Folder. Muito bem, ok. E aí eu recomendo que vocês voltem em Arquivo e cliquem em Salvar Como e coloquem o projeto de vocês em JPEG. Para que vocês tenham esse arquivo em formato de imagem que vai se abrir sem precisar do Photoshop. Por exemplo, olha ele aqui. Prontinho. Esse é o nosso projeto de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.